Hakuna Matata, Hakuna Makata Sabonani. Então, hoje a gente vai falar de um homem que eu diria dispensa apresentações, mas eu sei que é necessário porque talvez você ainda não teve oportunidade de conhecê-lo. Dispensa apresentações para quem já conheceu, para quem já teve contato, para quem já viu algum vídeo, para quem já viu ele ministrando. E eu tô falando, é claro, do Bispo Betão. Você que acompanha o podcast aqui, não tá tirando, sabe que a gente sempre cita o Bispo Betão nos nossos comentários, nos nossos áudios, porque realmente ele é referência para nós de mestre, de alguém que estuda, de alguém que tem a sabedoria vinda do céu. E hoje a entrevista é com ele. Ele conseguiu rapidinho falar pra gente por que África. E eu queria apresentar aqui para você que não conhece. É um servo de Deus, se converteu, teve uma experiência com o Senhor muito cedo. Deus mandou ele ir para Israel. Ele morou 1 ano em Israel, estudou hebraico, estudou inglês, sabe pregar em 7 línguas diferentes. Deus deu uma sabedoria para ele diferenciada. E quando ele conversa com você, a gente brinca que cada respiro você sai ministrado mais ainda. Se ele falar oi para você, você consegue sair com revelações profundas e é aquilo que vai realmente trazer reflexões para a vida, reflexões para aquilo que você precisa ajustar rotas, entender propósitos, enxergar a sua missão e produzir testemunhos. Produzir testemunhos daquilo que Deus espera de você, porque Ele não te colocou nessa terra para você ter uma vida normal. E a gente aprende isso com ele no dia a dia. Ele foi um jovem de muito sucesso na vida profissional, ganhou seu primeiro milhão com 25 anos de idade, casou, tem 2 filhos lindos, maravilhosos, filhos do coração que ele adotou, porque o Senhor deu essa porção para eles, tanto para ele quanto para a pastora Elô, do espírito de adoção. Eles entenderam qual é a porção de Deus aqui na terra, que a palavra fala que nós temos, pelo Espírito Santo em Deus, um Abba Pai, nós somos adotados pelo Deus de amor. E eles entenderam essa porção e trouxeram resgate para 2 crianças maravilhosas. Aliás, hoje já são 2 adolescentes, a Sofia e o Dani, que realmente tem uma história diferenciada, porque Deus queria que essas crianças fossem resgatadas, queria escrever uma história nova para reverter aquilo que seria uma trajetória de destruição. E o Bispo Betão e a pastora Elô entenderam isso, adotaram essas crianças, e a vida ministerial deles é assim, do princípio sempre foi com criança, é o que eles gostam de fazer, ministrar crianças, porque eles entendem que a criança é o futuro, e a hora que você ensina uma criança no caminho que ela deve andar, pode ser que a história da família, a história dos seus antepassados tenha sido uma história de destruição, uma história de feitiçaria, uma história de prostituição, uma história de violência. Mas quando uma criança ela é ensinada nos caminhos do Senhor, através daquela criança o futuro pode ser garantido, o futuro pode ser revertido. E eles têm esse ministério com crianças assim, de amor, de desprendimento, de amar e de entender o que é o chamado para as crianças. Hoje ele está morando na África, ele já está no continente africano há 7 anos, hoje ele mora na África do Sul, mas ele já passou por Angola, Moçambique, estabeleceu residência na África do Sul e continua visitando cada um dos países desse continente, entendendo que o Senhor o chamou para levar o mover apostólico. Aquilo que o Senhor entregou a primazia aqui no Brasil, o mover apostólico que o Senhor entregou para que nós enxergássemos a liberdade, resgatássemos aquilo que Deus entregou para a igreja primitiva. Ele entendeu o chamado quando o apóstolo enviou ele para a África. E ele está ali na África, não só na África do Sul, mas todo o continente africano, estabelecendo altares apostólicos, levando o mover apostólico, trazendo revolução para aquele ambiente que um dia foi consagrado, e por séculos foi consagrado à feitiçaria, a coisas pesadíssimas, trazendo reversão e transformação de situações, transformação de
diagnósticos, transformação de sentenças, a reversão por causa do poder apostólico. O mover apostólico que nós conhecemos aqui no Brasil, ele leva genuinamente para a África. E essa conexão, ele entendeu tão profundamente a questão da origem, de entender que todas as coisas começaram ali, que ele estabeleceu ali a escola de missões. Hoje, ainda com base na África do Sul, em Joanesburgo, nós já tivemos aí a 3ª turma, temos mais uma turma agora em junho, dia 22, nós vamos deixar o link aqui nesse episódio do Hakuna Matata para você ter todas as informações. Se você tem o desejo de ir para a África, aproveita a oportunidade. Você só precisa se dispor. Às vezes a gente dá muita desculpa. A gente fala assim, olha, não tenho dinheiro, meu trabalho, minha faculdade, minha família. É um mês. Um mês que pode mudar toda a sua história, toda a tua trajetória, que vai te trazer entendimento, clareza, esclarecimento de quem você é para Deus, de quem você é para o reino, de realmente ser relevante para as pessoas, para a sociedade. E ele estabeleceu ali altares apostólicos, estabeleceu ali a unidade da igreja. É aquilo que nós vivenciamos na Marcha para Jesus aqui em São Paulo, que já é conhecido mundialmente como o maior evento, né? A maior aglomeração de pessoas, maior ajuntamento de pessoas com um único propósito é a Marcha para Jesus, com milhões de pessoas reunidas. Estamos falando de São Paulo. Ele estabeleceu esse altar, inclusive levando a Marcha para Jesus ali para o continente africano e entendendo que ali seria estabelecida uma nova marcha, uma nova trajetória. O que foi uma trajetória de destruição pela feitiçaria, de destruição de famílias, de herança, de descendências. A Marcha para Jesus chega para abrir caminho para o mover apostólico, para que realmente o reino de Deus, para que realmente o reino de Jesus Cristo seja estabelecido e que comece uma era de reversão, um novo ciclo de reversão. E a gente conseguiu conversar rapidinho, pedindo para que ele contasse para nós por que África. Eu já tive várias experiências com ele, eu tive a oportunidade de andar com ele um pouquinho mais de perto, quando ele estava aqui no Brasil ainda, tanto na questão de ensino, várias experiências, o raciocínio apostólico que você gera quando você começa a andar com ele, algo sobrenatural. Você não consegue mais ler a Bíblia da mesma forma, porque você percebe que tudo tem conexão. Não está aquela informação ali registrada na Bíblia à toa. Deus não deixou aquele fato registrado, aquele homem, aquela história, aquela mulher, aquela situação registrada na Bíblia por acaso. Deus deixou registrado para que houvesse conexão. Conexão com a tua vida, para que você enxergasse que também é possível que você viva o testemunho. Conexão com Jesus Cristo, porque a Bíblia inteira conta somente a história de uma pessoa, Jesus Cristo. Todos os acontecimentos ao redor de todas as eras, até o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus, e após a ressurreição, com o início da igreja, todas elas convergem para Jesus Cristo. E existe uma conexão quando você lê a Bíblia com essa ótica, com esse entendimento, com esse raciocínio. Então é chocante parar para conversar com o Bispo Betão e enxergar esse tipo de raciocínio, entender os ciclos de Deus, entender os propósitos de Deus para cada uma das etapas, entender que Deus nos chamou com propósitos específicos, com desenhos específicos. Ele não criou robôs, ele não criou para que nós fôssemos uniformizados, falássemos do mesmo jeito, tivéssemos o mesmo pensamento, senão ele não teria criado o homem com livre-arbítrio, com desenhos diferentes, com habilidades diferentes. Deus deu uma habilidade diferente para cada pessoa para que ela pudesse usar pelo reino, para que ela pudesse agregar no reino, ser relevante no reino, entender o seu propósito e fazer conexões usando esses propósitos. Você vê ali um jogador de futebol que aceita o Senhor, ele usa o talento dele como jogador de futebol para estabelecer uma marca no reino, para atrair pessoas para Jesus Cristo. O outro sendo um advogado, um médico, o outro sendo um mestre. Cada um tem uma habilidade. Qual é a sua habilidade? O Bispo Betão sempre fala que o propósito dele são conexões, fazer conexões e ensinar pessoas. Sempre com 3
sempre entre 3 pontos: Brasil, África e Israel. Brasil, África e Israel é como ele estabelece as conexões dele. E todos os tipos de conexões. Conexões para o reino, conexões de negócios que abençoam o reino, conexões que abençoam famílias, sempre estão ligadas. Brasil, África e Israel. Ele coloca pessoas conectadas entre esses 3 continentes, entre esses 3 lugares, porque Deus o escolheu para esses 3 lugares, para estabelecer altares apostólicos nesses 3 lugares. Talvez o seu chamado não seja para isso, seja para algum país da Europa, seja para algum país ali do Mediterrâneo, seja para algum país que hoje está em guerra, enfrentando um cenário difícil, um cenário catastrófico. Porque é muito legal imaginar você missionário na Disney, né? Você missionário na Europa, em algum roteiro turístico, mas às vezes Deus quer te levantar para algum lugar que é catastrófico e Ele precisa do teu desenho lá. Você já se perguntou isso? Talvez você precise aí separar um tempinho. A gente tem agora 22 de junho começando a próxima turma e eu quero te fazer o convite. Coloca diante do Senhor o que você precisa entender. Não vai ser nesse episódio ainda, a gente ainda vai bater um papo conversando com o pessoal do Zatirano, pastor Cavalini, Paulinho, presbítera Carlinha. A gente vai falar muito de escola de missões, dar todos os detalhes para vocês, falar mais do que essa experiência, para que isso desperte em você, arda no teu coração. Mas eu nunca pensei em ser missionário. Talvez o modelo de missionário tradicional que você conheça seja algo que nem é o que Deus quer para a tua vida. Glória a Deus pelos missionários, que nos modelos tradicionais, que estabeleciam igrejas e altares para que o nome de Deus fosse glorificado e as pessoas conhecessem Jesus Cristo. Mas nós precisamos agora de pessoas que estabeleçam altares apostólicos, como missionários apostólicos. Pessoas que realmente façam a diferença, sejam relevantes na sociedade, para esta geração e para as futuras gerações. Então eu quero realmente te convidar a ouvir mais do Bispo Betão, entender quem ele é, por que África, o que ele está fazendo na África e ouvir o convite que ele tem para mim e para você. Você que acompanhou até aqui essa jornada, 30 dias na África, vivendo missões de maneira apostólica, na essência apostólica. A grande pergunta, Bispo Betão, por que África? Shalom Adonai. Em primeiro lugar, África é um envio. Quando o apóstolo me chamou lá nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: olha, você vai para a África. Então foi um momento onde havia muitas definições a serem tomadas em relação ao futuro apostólico da visão que Deus trouxe ao Brasil e que colocou em restauração em muitos lugares. Então eu senti que esse envio foi dado na minha vida. Isso foi no ano de 2009, em junho de 2009, e na 6 de 2009 o apóstolo anunciou: o Bispo Betão vai para a África. Foi uma surpresa, alguns acharam que era uma brincadeira, né? Mas não era brincadeira não, era um envio marcado para dizer: olha, existe uma unção apostólica agora que vai atingir a África e que vai organizar e ordenar as situações. Então nós temos aqui estabelecendo altares apostólicos desde o ano de 2010, em Angola com 3 igrejas, em Moçambique com 2 igrejas e em todos os outros 17 países, com essas conexões que vão trazer a essência apostólica. Então eu tenho certeza que Deus uniu o Brasil e a África. Você vê no mapa, a Pangeia era uma coisa só, né? A costa do Brasil e a costa da África se encaixam perfeitamente. Por outro lado, a África está conectada a Israel. A África é Israel, o que separa, porque Egito é a África, Egito faz fronteira com Israel, né? No mapa, o que separa é o Mar Vermelho, que já foi atravessado pelo povo. Então, está tudo conectado. Então, como na minha vida é um chamado entre Brasil, África e Israel, eu tenho certeza que o Senhor colocou nessa posição para que a gente possa trazer negócios, trazer oportunidades, trazer liberações e todas as coisas que Deus desejou que acontecesse, pudesse também acontecer. Então eu encorajo você a também colocar África no mapa. A África não é o pensamento nem oriental, nem ocidental, porque a África está dividindo essas duas coisas, né? O Oriente é o que vem ao lado
leste da África. O Ocidente é o que está no lado ocidental da África. A Europa, os Estados Unidos, o Brasil e a América. E o que está na África? A África tem um outro pensamento. Não é nem oriental nem ocidental. É um pensamento, agora sim, apostólico, de dizer: tribos, povos, raças, línguas e nações vão estar diante do Senhor. Eu tenho certeza que esse cumprimento apocalíptico passa pelo que Deus está fazendo aqui. A África são 54 países com fronteiras definidas pelo Ocidente. E 54 países, nesse instante, atacados pelo Oriente, que a China invadiu a África, comprou países, comprou governos e está aqui nessa condição de invasão. O que nós temos então nesse momento? Redefinir esse mapa. O mapa não é o mapa colocado pelo Ocidente. O mapa é um mapa espiritual que nós estamos aqui discernindo e realizando. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma, a África é a última fronteira para ser estabelecida para a volta do Senhor Jesus. 3 minutos e 23 segundos. Shalom Adonai.